Fala meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a atualização aqui da nossa bancada de areia. Como que ficou agora que fazem exatamente 20 dias que nós plantamos as primeiras plantas. Quero mostrar para vocês o resultado final da nossa plantação. E como eu havia prometido no último vídeo, eu vou mostrar também um pouco do manejo, como que eu trabalho aqui com a bancada de areia, porque ela é um pouco diferente da bancada no NFT, que é aquela bancada que a água corre a cada 15 minutos, ou 5 ou 10 minutos, depende aí do jeito que a pessoa trabalha com a hidroponia, mas no meu caso aqui ela trabalha a cada 15 minutos ligando e desligando. Essa bancada ficou com 18 metros de comprimento. Eu vou começar mostrando para vocês a cebolinha. Olha pessoal, como que ela tá nesses 20 dias. Eu tenho plantado aqui 200 pés de cebolinha, um espaçamento de 20 centímetros uma da outra. Se vocês verem, ó, ficou muito show. Elas estão bem bacana, bem bonitas. E a umidade aqui, ó, se vocês repararem, a areia ela fica bem úmida durante todo o dia. É bem importante que a gente mantenha uma certa umidade na areia, não deixar a areia ficar seca. Aqui eu tenho salsinha, olha como elas estão. Lembrando que a gente está no verão e está muito quente, então a gente tem temperaturas aqui que batem 35 graus. Dentro da estufa onde eu tenho plástico, 40, 45 graus. As plantas elas não sobrevivem nessa temperatura. Já na areia elas conseguem sobreviver porque nós temos as raízes cobertas. Agora vocês vão se surpreender com a rúcula. Dá uma olhadinha nesse pé de rúcula. Olha a qualidade das folhas. Olha a sanidade dessa planta. Mas olha pessoal, a folha dessa rúcula, como está perfeita. E nesse calor, nesse verão, é muito difícil de colher rúcula. Eu vou mostrar para vocês como que está a minha rúcula na hidroponia. Essa rúcula aqui foi plantada no mesmo período que aquela rúcula lá, exatamente 20 dias. Mas dá uma olhadinha como ela está. Plantada no NFT. Lá a gente tem areia, aqui o NFT. Olha só. Ela está doente. Se vocês repararem aqui, tem muita mosca branca, olha. Tem pés deformados, pés pequenos, uns pés maiores, outros menores. Esse tipo de pé aqui, ó, ele nem vai crescer mais. É uma planta que a gente vai ter que jogar fora. A perda aqui chega em torno de 70%. Porque o pé que a gente consegue tirar aqui, a gente vai ter que colocar 3, 4, 5, 6 num pacote. Então é prejuízo. E não é porque eu estou fazendo o manejo errado no NFT. É porque a solução esquenta muito. Não tem o que fazer. É muito sol quente. E aí a caixa d'água acaba esquentando. Se vocês repararem aqui, eu tenho berçário na parte de cima. As plantas aqui também estão doentes. Olha só. Pulgão, muito doente mesmo. Eu vou ter que entrar aqui com algum defensivo para poder combater isso, senão eu não vou conseguir colher nenhum pé de rúcula daqui. E por que que isso acontece? Como a gente tem um desbalanceamento nutricional nessa planta, ela perde a capacidade de se defender dos patógenos. É igual uma pessoa que tem uma deficiência de nutrientes no corpo, ela fica mais suscetível a doenças. É o que acontece na hidroponia no calor. Como as plantas elas perdem as raízes, elas não conseguem absorver os nutrientes e nem a água necessária para o ciclo de vida dela. Ela pega doenças com muito mais facilidade. Eu estou gravando exatamente às 9h30 da manhã. Esse termômetro ele está marcando a temperatura da solução nutritiva e do ambiente aqui. Então a minha solução nutritiva já está quase a 26 graus. E aqui na casinha onde fica a bomba já está em 27 graus. Até o meio-dia essa minha solução está batendo quase os 30 graus. Eu tenho uma solução bem oxigenada, porém quando a gente passa dos 28 graus nós temos uma perda de praticamente 70% da oxigenação. Esse oxigênio que está entrando aqui, ele sai rapidamente. Porque a temperatura, o calor que está na solução, não deixa que ele se incorpore na água. Então até ele chegar lá em cima na minha banca, ó, eu tenho aqui daqui até lá em cima, praticamente
30 metros, já não tem mais oxigênio. Já aqui na areia a gente não tem esse problema, porque nós temos aqui, ó, eu até tirei já plantas daqui, ó, rúculas daqui. Nós temos a areia, a raiz ela está guardadinha dentro da areia e a gente rega essa areia com água e solução nutritiva. Então a gente não tem esse problema da solução esquentar e a areia também não esquenta a ponto de queimar as raízes. Nós não temos patógenos de raízes. Então a planta, ó, cresce com facilidade. É uma planta que no verão é muito difícil de a gente colher e eu estou conseguindo tirar aqui perfeitamente. E eu também vou montar mais bancadas exclusivamente para rúcula. Temos mais um cultivar aqui, que é o coentro. Uma outra planta que agora no verão é muito difícil de colher. Se bem que no verão toda hortaliça é difícil de colher, porque hortaliças não toleram as altas temperaturas. Eu estou no sul, estou no norte do Paraná, porém aqui esquenta demais. A gente tem temperaturas exorbitantes, quase a gente não consegue sair no sol de tão quente que fica. Olha só a qualidade desse coentro, perfeito, um coentro que está com 20 dias. Essa planta aqui mesmo eu já posso colher, já posso mandar para o mercado e esse coentro também é o padrão que a gente trabalha aqui. A salsinha, para quem já trabalha, né, com hortaliça, já sabe que ela demora um pouco, porém ela também não cresce no verão. A gente está sem cebola, salsinha, rúcula, ninguém tem para vender. O alface também, o pessoal está tendo muita dificuldade, mas ele é mais resistente e a gente consegue tirar ele na hidroponia. O resto a gente não está conseguindo colher, somente na bancada de areia. Dá uma olhadinha no meu alface, estou colhendo ele aqui a temperaturas exorbitantes, como vocês viram. Porém, a gente tem alguns defeitinhos que aparecem, igual esse daqui, ó, uma pequena queima de borda, mas é uma planta que está crescendo e está bonita. Eu vou tirar um pé aqui, ó. Olha o tamanho desse pé. Enorme. E as raízes, apesar de não estarem assim muito bonitas, a planta ela vem crescendo bem e também com um ciclo precoce, também não tão demorado assim. Esse cultivar aqui é da variedade Solaris, é uma planta que se adequa muito bem ao calor. Eu trabalho com a variedade BS, Solaris e a Mediterrânea. O manejo dessa banca é bem simples. Eu tenho aqui uma caixa d'água de 500 litros, aqui eu encho a caixa com água limpa e aqui nós temos a solução pronta. Eu utilizo aqui um EC de 1.8. A minha bomba ela liga 3 vezes ao dia. De manhã ela liga 30 minutos e fica 30 minutos molhando bem a bancada. 3 horas depois ela vai ligar, vai ficar 10 minutos ligada e depois de mais 3 horas ela liga e fica mais 10 minutos ligada. O adubo que eu estou usando é o adubo da Dripsol, Dripsol Alface, Dripsol Cálcio e o ferro. Eu coloco 650 gramas de Dripsol Alface, 650 de cálcio, 40 gramas de ferro. Peso tudo com uma balança e aí a gente coloca lá na caixa. Esse tubo aqui é o tubo que recolhe a solução que a gente regou a areia. Eu venho todos os dias aqui às 7 horas da manhã, quando a bomba liga, e faço a medição do EC drenado, que é esse EC que passou pela areia e voltou aqui. A planta vai consumir o adubo e vai voltar só a sobra do adubo aqui. É essa solução que retorna que eu meço para poder estar repondo o adubo aqui na caixa. Eu estou montando um conteúdo detalhado para produção na areia, desde a fabricação da banca até o dia da colheita, passo a passo. Fabricação da banca, plantio, cuidado com doenças, pragas, tudo em um único lugar. O problema aqui do YouTube é que a gente tem que ficar pescando as informações. Pega um vídeo lá, olha, pega outro, e aí fica um pouco difícil. Mas nesse conteúdo que eu vou montar, vai ter tudo em um lugar só e você vai poder passar a produzir plantas com qualidade e conseguir tirar um bom dinheiro plantando hortaliças. Se você tem interesse, digita aí nos comentários, eu quero, que logo eu vou estar trazendo esse conteúdo para vocês perfeito, maravilhoso, com tudo o que você precisa saber do zero para começar a produzir plantas com qualidade. Então pessoal, esse vídeo aqui foi um vídeo breve para mostrar para vocês o resultado da nossa banca, que ficou super show. Gostei demais e vou começar a montar mais bancas de areia, provavelmente substituindo o NFT por areia, porque a gente só tem vantagem. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço
e até o próximo vídeo.